acompanham pela TV Câmara Osasco. Estamos aqui com as 5 vereadoras do nosso município, compondo a mesa. Vou apresentar a vocês. Aliás, elas não precisam de apresentação, mas é uma honra tê-las aqui conosco hoje, nesse momento tão importante. A vereadora Ana Paula Rossi. Muito obrigada, Ana, pela presença. A Elza Oliveira está aqui conosco também. A Juliana Ativoz e a Lúcia da Saúde. A vereadora Cristiane Selegato ainda não pôde estar presente, mas provavelmente está a caminho. O nosso encontro hoje tem o objetivo de chamar a atenção para uma causa muito importante, a prevenção e o combate ao câncer de mama. Outubro é o mês dedicado a compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, e também contribuir para a redução da mortalidade dessa doença, que atinge mulheres, mas atinge homens também. Para enriquecer o nosso debate, convidamos a doutora Élida Regina Galdino, que é médica ginecologista. Obrigada, doutora, pela presença. A enfermeira diretora-geral da Atenção Básica de Osasco, Érica Lima da Silva. Muito obrigada, Érica. E a enfermeira, que é gerente da Saúde da Mulher, daqui de Osasco, Rose Beraldo. Muito obrigada, Rose. Bom, para iniciar o nosso encontro, nossa conversa hoje aqui, eu vou passar a palavra para a vereadora Lúcia da Saúde, que é presidente da Comissão do Direito das Mulheres aqui de Osasco e da Saúde também. Obrigada. Eu que agradeço, Meire. Quero aqui dar uma boa tarde a todas vocês que estão em casa, estão nos assistindo. Quero dar uma boa tarde aqui à mesa. Em nome da vereadora Ana Paula, eu quero cumprimentar todas as vereadoras dessa casa. Vou já aproveitar e já vou cumprimentar a Elza, que está aqui, muito parceira, forte e firme nessa comissão das mulheres e da criança. Quero cumprimentar a vereadora Juliana, que está aqui presente conosco. Cumprimentar também a Érica, diretora das unidades básicas, doutora Élida, que está aqui presente conosco, que vai falar com você que está em casa, e a enfermeira Rose. Muito obrigada por estar aqui presente. Acredito que vai ser um bate-papo que vai enriquecer bastante, né, as donas de casa, até a gente mesmo poder cada vez mais aprender um pouquinho, né? E principalmente também do nosso corpo, falar do nosso corpo, né? E falar de prevenção. Então, hoje tem bastante coisas legais aqui que a diretora vai estar falando com vocês, a enfermeira, Ana Paula, a vereadora Juliana e a vereadora Elza. Desde já eu quero agradecer e vou deixar aberto aqui, Meire. É isso aí. Eu vou começar falando com a doutora Érica. Ela faz o atendimento às mulheres que estão na prevenção, que também está no tratamento ao câncer de mama. Doutora, poderia explicar, quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, o que precisa ser feito para detectar um câncer de mama? Como que uma pessoa comum, hoje, uma pessoa comum não sabe o que fazer, não sabe quais são os sintomas, como fazer o autoexame? Qual é esse primeiro contato? Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos, né, pela presença. E, por exemplo, assim, uma mulher que em casa sente, é importante sempre ela estar fazendo o autoexame, né? E o autoexame é feito uma vez por mês, né? Após o período menstrual. E pacientes que não estão menstruando mais, que estão numa menopausa, é feito uma vez por mês também. Caso ela sinta algum nódulo, algo diferente na mama, um endurecimento, uma vermelhidão, ela tem que procurar o UBS imediatamente, tá? De passar com um ginecologista para fazer uma avaliação. E também tem o exame de rotina, que é o exame de rotina ginecológico, que a mulher tem que passar uma vez ao ano também. E a partir de uma certa idade, a partir de 40 anos, a gente já pede a mamografia, que é um exame de rotina, que é o exame de rastreamento para o câncer de mama, tá? E aí ela vai fazer essa mamografia e passar com o médico de novo para uma avaliação.
Caso tiver o segmento daqui da unidade de Osasco, caso ela tiver alguma alteração na mamografia, ela é encaminhada para o mastologista, que é feito na Casa da Mulher, tá? Que fica no Hospital Amador Aguiar, tá bom? E lá ela vai fazer o acompanhamento, se tiver nódulo, ou se precisar de algum atendimento, biópsias, coisas, é feito tudo lá na Casa da Mulher. Caso for diagnosticado o câncer de mama, né, que é diagnosticado através de uma biópsia, a mamografia é o rastreamento, mas o diagnóstico mesmo é feito depois que é feita uma biópsia. Caso der câncer, essa mulher é encaminhada via CROSS, né, que via CROSS pelo segmento, né, Érica? Pela regulação da central de vagas. Essa via CROSS é assim, a mulher que tem um câncer de mama, ela tem mais ou menos 30 dias para ser encaminhada para um hospital para fazer o tratamento, começar o tratamento de câncer de mama. Tá bom? Ok, obrigada, doutora. Eu gostaria que a vereadora Ana Paula Rossi, que conhece muito bem o dia a dia das mulheres aqui do município, eu acredito que muitas munícipes chegam pedindo ajuda também ao gabinete, como um pedido de socorro. Como que está esse cenário aqui na cidade, vereadora? E também gostaria que a senhora aproveitasse para perguntar às nossas especialistas como que está o cenário também aqui. Obrigada, Meire. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui esse nosso bate-papo, né? Surgiu essa ideia da gente fazer dessa forma mais informal mesmo, um bate-papo, buscando esclarecer as principais dúvidas das mulheres, né? A gente está no Outubro Rosa, e o foco é justamente o trabalho preventivo, o diagnóstico precoce. E eu queria saber um pouquinho como que está hoje a situação na nossa rede, se tem fila de espera, como que está esse atendimento, né? Eu acho assim, quando a doutora falou procurar o primeiro local, procurar o UBS, a Unidade Básica de Saúde, eu acho interessante porque, para a gente, às vezes, no nosso dia a dia, as siglas são muito conhecidas, mas às vezes a pessoa que está ali acompanhando, assistindo o BS, a Unidade Básica de Saúde, o CROSS, que é a Central de Regulação, quer dizer, as vagas, que não depende, porque eu acho que comum aqui, as demais vereadoras, os vereadores aqui da casa, geralmente a gente recebe pedidos assim, puxa, não tem como agilizar, eu estou aguardando. Eu acho que seria importante aproveitar esse momento que a gente está falando sobre isso, para falar um pouquinho como funciona o CROSS, que não tem como ter uma interferência de fora, que tenha a forma específica das prioridades, quais são, porque a gente sabe também que o diagnóstico precoce ele só vai funcionar se também tiver um encaminhamento rápido e um tratamento adequado rápido, né? Então, eu acho que eu queria tirar mais essas dúvidas, pensando em quem está assistindo aqui, e eu gostaria que vocês dessem um pouquinho mais de detalhes. Eu tenho 2 filhas, mulheres, 2 meninas, né? Tem um menino também, mas assim, porque vou dar o meu exemplo. Surgiu uma pauta na minha casa esses dias, por coincidência, né? Justamente Outubro Rosa, a gente estava falando, porque as minhas filhas são do coração. Não são, então elas não têm, a gente estava conversando sobre isso, qual a orientação no caso delas? Elas falaram para mim, mãe, para a gente é complicado, eu tenho uma de 25 e uma de 20. E elas estavam questionando, elas falaram, porque geralmente quando a gente vai numa consulta, num ginecologista, a primeira consulta, traça todo um histórico familiar, se tem caso de câncer de mama, algum câncer na família, a mãe, na família do pai, e no nosso caso. E aí elas queriam saber, elas falaram, mãe, eu nunca tinha pensado nisso, qual a orientação nesse caso? Se tem uma mudança de atitude na hora de encaminhar para um exame, se tem que fazer uma mamografia um pouco antes, porque elas não têm essa referência familiar, que conta muito no momento em que você vai numa consulta, numa primeira consulta. Então, no momento, seriam essas as minhas dúvidas. Antes da doutora responder, eu gostaria de anunciar a presença da vereadora Cristiane Selegato, que acabou de chegar. Vereadora, se a senhora puder compor a mesa, a gente vai ficar muito feliz também, enriquecendo o nosso bate-papo hoje. Obrigada. Obrigada, boa tarde.
Vereadora Cristiane Selegato, participando também do nosso bate-papo hoje sobre a prevenção e os cuidados ao câncer de mama, o especial Outubro Rosa da Câmara Municipal de Osasco. Vou deixar a palavra agora com a enfermeira, que é gerente da... com a enfermeira que é diretora-geral da Atenção Básica de Osasco, a Érica Lima da Silva. Obrigada. Gente, boa tarde. Queria agradecer aqui à Câmara de Vereadores, em especial as vereadoras, pela oportunidade da saúde vir aqui conversar um pouquinho mais de perto com a população. Eu queria só começar essa pauta com alguns números. Bom, eu sou enfermeira de formação, mas também sou epidemiologista, então números, para mim, acho que é muito importante e eu prezo muito. Os nossos dados de mortalidade da cidade de Osasco em relação ao câncer de mama são bem preocupantes. Para vocês terem uma ideia, em 2019, de todas as mortes por câncer em mulheres, 17% foi por câncer de mama. E a gente precisa muito, muito diminuir esse índice que é bem preocupante para nós. Então, queria muito pedir para que as mulheres se cuidassem, né? Tomassem todas as precauções necessárias e procurassem a nossa rede de atendimento. E ainda aí, nesse raciocínio, queria só frisar que, embora o exame de mama seja super importante, o autoexame, que ele seja feito mensal por todas as mulheres, mesmo que você faça o autoexame e que você não encontre nenhum sinal, nenhuma diferença, nada de anormal, é importante que você procure o serviço de saúde. Por quê? O câncer de mama, quando ele é muito inicial, quando ele é muito incipiente, somente a mamografia consegue fazer a detecção deste câncer. E o que a gente mais quer é que este câncer seja detectado no início. Mulheres que conseguem fazer a detecção logo no início, né, a detecção precoce, elas têm 95% de chance de cura. E isso é super importante. Essa informação ela precisa ser veiculada na população. Então, não dá para esperar para procurar o serviço de saúde só quando você encontra alguma anormalidade no autoexame de mama. E aí, nesse sentido, eu queria destacar um pouquinho como é o acesso a esse serviço na nossa rede de saúde. Então, o município de Osasco ele trabalha de acordo com os preceitos do Ministério da Saúde. Nós temos a rede de atenção básica, que são todas as unidades básicas de saúde, também conhecido como postinho pela população, e nós temos 35 unidades. Em todas essas unidades, o exame que detecta o câncer de mama, que é a mamografia, ele pode ser solicitado até por livre demanda ou até com agendamento de 1 semana ou 15 dias. Isso porque, hoje, todas as nossas enfermeiras também podem solicitar esse exame e também os médicos. Isso para facilitar o acesso. A nossa fila de espera para mamografia, que é o exame que detecta o câncer de mama, ela é extremamente pequena, quase que zero. Para vocês terem uma ideia, nesse mês do Outubro Rosa, nós estamos, inclusive, fazendo mamografia livre demanda com a nossa parceira, que é a Anlaudos. Tivemos um evento, abrimos todas as unidades num sábado, onde atendemos todas as mulheres, fizemos a solicitação de exames e essas mulheres já estão sendo agendadas e já estão fazendo esses exames já durante os sábados e também durante a semana. Importante também colocar a importância do câncer de colo de útero, não só o câncer de mama. Então, é importantíssimo que se faça o Papa Nicolau. É um exame que, às vezes, as mulheres acham um pouquinho incômodo, chatinho, mas é super necessário. Quando a gente detecta precocemente também o tratamento, as chances de cura, né, e o sucesso do tratamento aumenta muito. Este exame nós fazemos em todas as nossas 35 unidades, livre demanda ou com agendamento. Por que eu destaco ou com agendamento? Porque algumas mulheres preferem agendar, porque já chega com o horário certinho. Livre demanda, eu posso ter 10 mulheres ou posso ter 20, e aí isso pode ocasionar uma espera maior. Então, nós temos o serviço nas duas modalidades, a fim de atender melhor a população de Osasco.
Então, eu falei aqui um pouquinho do diagnóstico, né, que na nossa rede, graças a Deus, a gente tem um esforço muito grande de toda a prefeitura de Osasco para que não falte nenhum recurso, para que a gente para que a gente disponibilize esses recursos para a população. E quando a mulher é detectada com algum tipo de câncer ou de mama ou de colo de útero, a gente consegue encaminhar para o tratamento em até 30 dias. Essa mulher, ela tem prioridade no CROSS, que é a regulação, né? Então, o CROSS é um sistema de informática que regula os pedidos, e existe uma fila nesse sistema, e a gente tem que obedecer às prioridades. Então, às vezes, as pessoas ligam, olha, estou no CROSS, posso passar na frente, né? Você não pode dar um jeitinho? Então, às vezes, não, né? Uma vez eu vi lá numa rede social uma pessoa falando, olha, que legal, eu estava aqui com uns vasinhos, né, umas varizes, e aí eu consegui passar na frente. Isso nem foi em Osasco, tá, gente? E aí, né, eu rapidamente respondi, eu falei, então, isso não é legal, porque isso significa que você passou na frente de uma pessoa que poderia ter um problema mais sério, né, e que estava na fila há muito tempo e você acabou passando na frente. Então, não é assim que funciona. O CROSS, ele respeita a prioridade do paciente, o risco para piora, o risco de comorbidade. São médicos que regulam a fila, e todo mundo que entra nessa fila, ele precisa esperar a vez dele. Muito importante o que eu vou falar agora. Quando você vai na unidade de saúde, atualize o seu telefone. Por quê? O CROSS, ele é central, a regulação fica na Secretaria de Saúde. E, às vezes, a gente consegue uma vaga que é difícil, é do Estado, né? Nem é do município. Por exemplo, no Hospital das Clínicas, no INSESP, né? Numa outra rede que é estadual. E a gente precisa avisar esse paciente, porque senão ele perde essa vaga. E aí a gente tenta telefonar, porque às vezes é do dia para a noite. Olha, a vaga saiu hoje, é para amanhã. E aí, se a gente não consegue avisar, o telefone não atende ou está desatualizado, aí não pode perder a vaga. A gente acaba fornecendo a vaga para outra pessoa. Então, às vezes, a gente recebe as pessoas falando, olha, eu estou há 2 anos na fila, ninguém nunca me chamou. Aí, quando a gente vai ver o caso, já teve 6 ligações que nunca foram atendidas, né? E ninguém nunca conseguiu falar. Então, importantíssimo. Atualizem os telefones, é na unidade básica que atualiza, e quando vê lá um número restrito chamando, é o da Secretaria de Saúde. Por favor, atendam. É importante, gente. Endereço também. Porque, às vezes, a gente não consegue falar por telefone. Se a gente tem um tempinho maior, a consulta é para a semana que vem, ou 2, 3 dias, a gente usa o recurso de um profissional muito importante, que é o agente comunitário de saúde. Então, esse agente, ele vai até a casa da pessoa avisar. E, às vezes, o endereço também está desatualizado, a pessoa mora de aluguel, mudou de casa, né? Aí acha que vai dar muito trabalho ir lá atualizar o endereço, e aí acaba perdendo, né, a vaga, porque a gente não consegue contato. Então, super importante a atualização do endereço. Não sei se eu respondi a contento a questão do CROSS. Depois, se vocês quiserem, se ficou alguma coisa inexplicada, também estou à disposição. E eu vou passar agora para a doutora Elida, para ela falar um pouquinho da questão de quando você não sabe seu histórico familiar, como é que a gente procede. O câncer de mama, ele tem vários fatores de riscos, né? E um dele é a história familiar. E a história familiar, a gente tem história familiar de câncer de mama com pacientes menos de 50 anos, a gente conta como história familiar, que tem câncer de ovário também, e quem tem câncer de mama em homem também é um dos fatores de risco para a história familiar. Assim, não é que você tem alguém com câncer de mama na família ou de ovário que você vai ter, tá? É um fator de risco só. Mas a gente tem que ficar mais atento mesmo. E quem não sabe a história da família, é sempre fazer a sua rotina ginecológica, fazer o autoexame, uma vez por ano, passar no ginecologista para ele ser examinado, né? Fazer a palpação das mamas. E, se tiver alguma alteração, aí solicitar os exames. Tá? Então, assim, são fatores de risco, não que vai ter o câncer. Tá bom?
Olha aí, obrigada, Mas- doutora. Olha a importância desse bate-papo hoje aqui. Quantas informações valiosas a todas as mulheres, né? Eu gostaria agora de falar com a vereadora Elza, que foi uma das entusiastas desse momento acontecer. Ela com as demais vereadoras organizaram esse bate-papo com muito carinho, com muita atenção, entendendo a necessidade e a importância da informação na prevenção e no combate a essa doença que tem cura, desde que seja detectada logo no início, não é? Vereadora, pode dar sua palavra? Obrigada, obrigada. Agradeço a todas as colegas aqui que toparam. A gente conversou essa semana, como a Ana estava falando, e a gente queria fazer algo diferente e decidiu fazer um bate-papo, porque essas dúvidas são comuns a nós, mulheres, e também a todas as mulheres que a gente recebe no nosso gabinete. A pergunta que eu ia fazer, a doutora praticamente já respondeu agora nos seus esclarecimentos, mas tem alguns comentários que eu gostaria de fazer. Eu tenho 2 amigas que tiveram câncer com 30 anos, sem ter nenhum histórico familiar, 2 irmãs. Uma foi diagnosticada também fazendo autoexame, depois foi fazer um exame detectado, e, enfim, foi fazer os exames mais específicos e viu que era um câncer maligno, mas ainda numa fase inicial, fez todo o tratamento de quimioterapia. A médica, na consulta, perguntou: você tem alguma irmã nessa faixa etária, etc.? Ela tem uma irmã 3 anos mais velha. Foi fazer o exame e também estava com câncer. Foi uma loucura assim, para a família toda passar por esse processo bastante difícil. Ela, inclusive, esteve aqui com a gente na última vez que nós fizemos uma audiência pública, um bate-papo aqui. A Joyce, inclusive, quero mandar um super beijo para ela. Depois disso, ela teve que, né, tirar as mamas. Fez a opção de retirada das mamas, mas conseguiu depois, foi mãe. A Bia hoje tem 8 anos, é uma menina linda. Enfim, a minha pergunta é: a minha mãe ela tem 81 anos, ela precisa fazer o exame apenas anual, né, porque a gente não tem nenhum histórico na família? Outra coisa, doutora, eu tenho 40 anos e eu fiz a minha primeira mamografia esse ano. E a gente sabe que o Ministério da Saúde recomenda a mamografia a partir dos 50. Eu não tenho nenhum caso específico, mas a minha médica recomendou e disse: olha, a partir dos 40 é bom que se faça, para que a gente fique aí atento para não ter nenhuma outra questão. Mas o correto é a partir dos 40, é a partir dos 50? A gente deve seguir uma recomendação do Ministério da Saúde, ou a médica pediu apenas por uma prevenção? Porque, de fato, eu não tenho nenhum indício, nada, graças a Deus. E no caso da minha mãe, e minha vizinha de frente, que tem 65 anos, mais ou menos, foi diagnosticada com câncer recentemente, fez uma cirurgia, tirou o quadrante, não precisou tirar toda a mama, e está no processo agora de radioterapia. Então, de fato, eu fiquei meio confusa. É com 40, é com 50? Explica para a gente, por favor. Obrigada. Em relação à sua amiga de câncer de mama de 30 anos, as duas são irmãs, a gente fala de fatores genéticos, né? Então, ela pode ter esse fator genético, né? E é muito comum em família muito próxima, irmã, mãe, né? Que a gente tem esses fatores genéticos. Em relação aos pedidos de mamografia, a partir de quantos anos a gente pede a mamografia? Pelo Ministério da Saúde, é feita a mamografia a partir dos 50 anos, né? De 50 a 69 anos a cada 2 anos. Tá? A gente preconiza aqui em Osasco pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a partir de 40 anos a mulher faz a primeira mamografia e depois faz uma vez ao ano. Tá? E pacientes com 81 anos... a gente faz mais o exame, tá? O exame físico, passar no médico, fazer o exame físico, e vai assim, pela Sociedade Brasileira de Mastologia e tanto pelo Ministério da Saúde, a gente faz até os 69 anos, tá bom? Preconizado mesmo. E aí cabe a cada médico depois solicitar, avaliar se precisa ou não fazer a mamografia, tá? Muito bom. Agora eu gostaria também de falar que a vereadora Juliana Ativoz falasse um pouquinho da visão dela sobre a situação nos bairros, nas comunidades,
o que a senhora tem visto conversando com as mulheres aqui do nosso município. Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Acho que é sempre muito agregador quando nós, mulheres, nos reunimos para falar sobre problemas que são tão fortes e significativos para nós, né? E quando a gente trata do câncer de mama, especificamente, e a gente estava falando da resistência que as mulheres têm, às vezes, de buscar a ajuda, porque não é só uma questão de saúde e medo do câncer, também tem um fator estético, que visualmente, a Elza comentou aqui a questão da retirada das mamas, e aí entra também numa questão, né? Muitas mulheres não sabem que pós-tratamento existe também o direito dela fazer a reconstituição das mamas, né, com próteses. Então, acho que é legal, é uma das coisas depois que eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, como que funciona esse pós-operatório, passado um pouco o susto, como essas mulheres se recuperam, né, para a vida. Bom, tem outras questões também aqui. Eu fiz uma listinha, mas nada muito absurdo, né? Eu ontem estava conversando com a Suzete e ela comentou que agora, durante o mês de outubro, pode ser solicitado o ultrassom transvaginal e a mamografia direto na UBS, até mesmo para a enfermagem, para facilitar, né, a realização dos exames. Eu recebi alguns questionamentos nas redes sociais perguntando assim: cadê o caminhão da mamografia? O caminhão da mamografia não é um serviço municipal, é um serviço estadual. E as pessoas também não sabem disso, elas acham que é municipal e esperam muito o mês de outubro para poder realizar os exames, né, e procurar o ginecologista para poder pedir os exames. É legal falar que esse serviço acontece também durante todo o ano. E aí, depois, se vocês puderem falar um pouquinho também, acho que você tocou no assunto onde são realizados os exames, só para as pessoas saberem como que funciona, para elas não ficarem esperando o mês de outubro para a realização dos exames e procurar o tipo de experiência, né? Bom, o tempo de espera para iniciar o tratamento previsto por lei é de 60 dias. Mudou? 30 dias. Ótimo, que bom. E quanto tempo tem sido de espera, em média? Porque tem esses 30 dias, mas quanto tem sido, em média, assim? Não tem ultrapassado, não. Não tem. Pelo microfone, por favor. A gente tem conseguido manter os prazos, né, atender, e quando tem o diagnóstico de câncer mesmo, a gente manda para a regulação. Essa mulher, ela é prioridade 0, e a gente tem conseguido encaminhar em até 30 dias. Pactuamos uma nova referência agora recentemente e está dando tudo certo, graças a Deus. Ai, que bom. No microfone, doutora, por favor. Eu acabei de receber um caso hoje de uma paciente que estava na fila de espera, ela até mandou mensagem e tudo, e hoje mesmo ela já foi chamada, e faz 20 dias. Tá? Então, assim, para Via Cross mesmo. Principalmente com essa referência que a Érica falou agora, que a gente tem uma parceria. Faltam só 2, eu juro. Qual é a diferença entre o ultrassom da mama e a mamografia em si? Você tinha comentado que ele detecta melhor, só que eu também nunca fiz mamografia, mas já fiz ultrassom, né, da mama. Agora, por último, pessoas trans que menstruam e têm mama, tem o número de atendimentos realizados pelo SUS? É isso, gente. Obrigada. Bom, obrigada, vereadora Juliana. Importante aí as perguntas que foram feitas. Vou começar aqui pela questão do caminhão de mamografia. Acho que essa gestão está tendo um olhar muito importante para a vulnerabilidade social. Então, a gente olha o município com as diferenças que a população tem, as diferenças de infraestrutura, as diferenças de vulnerabilidade, e por aí vai. Quando a gente traz qualquer serviço e centraliza ele em um único local, geralmente nas regiões centrais, ou não, enfim, a gente acaba dificultando o acesso das populações mais periféricas, tanto do extremo sul quanto do extremo norte. Então, essa foi uma coisa que foi muito discutida na Secretaria de Saúde, não só em relação ao Outubro Rosa, mas em relação
diversos serviços e a gente tem procurado ofertar os serviços em toda a rede para que as populações mais vulneráveis do extremo sul e do extremo norte acessem. Parece que não, mas nós temos a população que tem dificuldade com o pagamento do Uber ou de um ônibus, ou enfim. Nós temos realidades dentro do município que precisam ser olhadas e precisa ter um olhar especial. Então, nós também optamos por ofertar o serviço em todas as unidades para que toda a população consiga acessar. E um dado importante, no sábado que nós abrimos as 35 unidades, né, nós atendemos 6.200 mulheres, 6.000 e pouco, não lembro exatamente agora a quantidade. E o que foi observado, 60% desses atendimentos, a maioria, era extremo sul, extremo norte. As unidades centrais, e a gente tem uma área em Osasco que até pelo dado do IPEA, tá? Isso não é um dado nosso, a gente a chama das regiões mais elitizadas, porque tem uma melhor infraestrutura, a população tem uma renda maior. Nós não tivemos uma adesão tão grande no Outubro Rosa. Neste sábado, nós pedimos... Eu posso depois passar os dados exatos para vocês, mas foi por volta de 2.000 Papa Nicolau coletado num único dia, da maioria esmagadora população periférica. Só para você ter uma ideia, aqui no Gorete, que é a região central, né, essa UBS perto da prefeitura, o dia inteiro nós tivemos a procura de 8 mulheres para Papa Nicolau, e era livre demanda. No portal, por exemplo, teve 80 e poucas mulheres, né, que é uma região mais vulnerável. Então, a gente está tendo esse olhar diferenciado e a gente está optando por ofertar os serviços em toda a região, para que essa população, de fato, consiga chegar e ter acesso. Né? Nosso mote lá é acesso. E uma outra questão que a gente olha também, por que as mulheres não vão, né? Porque o exame está disponível o ano inteiro, a enfermeira vai, facilita, não tem, passa no acolhimento, enfim. A gente precisa também olhar as condições de vida dessas mulheres. Nós temos mulheres que precisam trabalhar fora e precisam cuidar dos filhos e dar conta dos afazeres domésticos, de ser profissional, de ser mãe, de cuidar da educação da criança, e as mulheres acabam se deixando em último lugar. Então, a gente tem visto que, quando a gente abre as unidades aos sábados, até aos domingos, às vezes, ainda tem mais procura, porque tem mulheres que, mesmo ao sábado, dependendo do horário, ela não consegue acessar, porque ela trabalha também. Então, nós estamos fazendo um planejamento estratégico dentro da Secretaria de Saúde, porque a gente entende que a maioria dos problemas de saúde está na população mais vulnerável. Então, quando você olha a mortalidade infantil, o problema é nos locais com maior vulnerabilidade social. Quando você olha as taxas de óbito por problemas de coração, enfim, de câncer, a gente vê que a gente tem um problema de saúde pública nessas regiões. Então, por isso, a gente não fizemos nem muito esforço para ter esse caminhão de forma centralizada, e a gente fez todo o esforço para levar o serviço para as periferias, tá? Em relação ao caminhão, é isso. E mulheres que estão nos assistindo, o serviço está ali do lado. Façam um esforço, né? A gente vai tentar fazer mais ações aos sábados e domingos, mas se cuidem, não se deixem em último lugar. A outra pergunta, aonde são realizados os exames? Infelizmente, a mamografia a gente não consegue fazer em todas as unidades. E nem o ultrassom, que a doutora Elida já explica a diferença. Por quê? Porque isso exige uma estrutura diferenciada, a sala tem que ser baritada, é um aparelho que é mais caro, não dá para ter 35 aparelhos desse em nenhum município. Então, a gente tem que centralizar. E aí a gente faz, né, as nossas parcerias, e está sendo realizado a mamografia no centro de Osasco, que é na One Laudos, que é a nossa parceira principal, e a gente também tem algumas vagas dentro da rede Cross. E aí não tem como, a mamografia tem que ser centralizado. Já o Papa Nicolau, a gente faz em todas as unidades. E logo, logo, a gente está planejando aí uma novidade, que é o APP, era para ter já sido agora, no mês de novembro, mas a gente adiou um pouquinho, e as mulheres vão conseguir agendar o Papa Nicolau pelo aplicativo da saúde, que já está na loja do Google, já está no Play, o agendamento ainda não está disponível, mas a gente acha que logo, logo a gente vai conseguir disponibilizar o agendamento do Papa Nicolau
pelo aplicativo, e também nós vamos ter a avaliação ginecológica das mulheres, que vai poder ser realizada tanto por médicos quanto por enfermeiros, e tem um protocolo do Ministério da Saúde, onde também os enfermeiros podem prescrever as pomadas, né, ginecológicas. Então, a gente vai conseguir resolver com muita agilidade aquela mulher que procura o serviço, porque ela está com uma leucorreia, um corrimento, um plúrido, né, uma coceira, enfim. E já aproveitar esse momento para a coleta do Papa Nicolau, porque a gente sabe que as mulheres acabam procurando quando tem alguma queixa. Que mais? Acho que era isso. Em relação às mulheres trans, como era a pergunta? As pessoas trans. Me perdi. Tem dados, né, sobre verdade, o número de pessoas. Me perdoa, que eu acabei falando demais, me perdi aqui. Então, a gente teve uma reunião com algumas outras secretarias e a saúde há pouco tempo, e nós estamos até tentando aumentar o registro. O que acontece? As pessoas, nem todas, quando vai fazer o cadastro, elas se declaram trans, homossexual, enfim. E aí a gente acaba não tendo esse registro com fidelidade. A gente sabe que o que a gente tem registrado está subnotificado. Nós temos muito mais casos do que o que há registrado. E aí é importante que as pessoas entendam que ela precisa registrar essa informação no cadastro dela. Quando ela registra no cadastro, qualquer tipo de serviço que ela acesse, a gente sabe que a gente está fornecendo um serviço para uma pessoa trans. Então, é um problema que a gente enfrenta, é um problema intersecretarial, não é só na Secretaria de Saúde, mas a gente precisa melhorar bastante os dados em relação a essas populações. Inclusive, o censo, acho que vai trazer uma luz para a gente nesse sentido. Eu vou pedir para ele responder aqui a diferença entre ultrassom de mama e a mamografia. Eu vou começar pela reconstrução da mama, né, que você tinha perguntado. Como que funciona? A reconstrução da mama depende muito de cada caso, do tipo de cirurgia que é feito, tá? Mas hoje, depende da cirurgia que é feito no mesmo dia se é a reconstrução da mama, tá? Tanto no SUS quanto no convênio, tá? Tanto pode ser uma reconstrução mamária com silicone ou com a própria pele que a gente pega aqui do abdômen e coloca na mama. Mas isso depende muito do tipo de cirurgia que é feito e é no dia que eles resolvem. Às vezes não é feito no dia, a reconstrução não é feita no dia do ato cirúrgico da cirurgia do tumor, mas é feito mais para frente. Tá bom? Mas ela tem o direito garantido. Ela tem o direito garantido de fazer. Tá? Ok. Em relação à diferença de mamografia e ultrassom da mama, a mamografia ela é mais para pacientes acima de 40 anos, ela é tipo um raio-x, né? Onde a gente aperta a mama para tirar esses raios-x. E é para uns diagnósticos diferentes que a gente vê de ultrassom. Tá? A gente pode detectar tumores, calcificações, microcalcificações, que no ultrassom a gente não visualiza. O ultrassom é feito mais em pacientes jovens, tá? Que tem a mama mais densa e que se tem alguma característica de uma displasia, que é dor na mama, ou um nódulo, um caroço na mama, que a gente pede o ultrassom da mama. Tá bom? Ok. Obrigada, doutora. Agora, eu gostaria que a vereadora Cristiane Selegato, que também é uma grande representante das mulheres, defensora dos direitos das mulheres aqui de Osasco, gostaria que a vereadora também desse o parecer dela, fizesse as perguntas. Sim. Obrigada, Bom, vereadora. Em primeiro lugar, boa tarde. Eu estava num compromisso externo, por isso não pude comparecer no horário. Mas as meninas que estão aqui, as nossas vereadoras, são maravilhosas, né? Somos em 5, eu sou a última, a quinta, porque todas elas vêm na frente, tem um trabalho maravilhoso, admirável, pelo menos da minha parte. Agora, doutoras e a minha querida Érica, né? Muito competente. Na verdade, assim... eu tive um caso, né, de uma pessoa muito querida nossa, da nossa igreja, e ela descobriu câncer, foi encaminhada, tudo certinho, o município fez corretamente, né, só que aí veio a pandemia. E adivinha o que aconteceu? Quando ela foi chamada novamente, gente, em menos de um mês ela faleceu. Foi algo tão chocante. Então, a gente vê de verdade
a necessidade de um tratamento correto. Claro, ninguém é culpado, porque parou-se tudo, o mundo parou. Quer dizer, não foi o Brasil, porque senão a gente ia ser massacrado. Mas aí eu vi a necessidade de verdade, nós assim, agilizarmos esses 30 dias da pessoa mesmo ser diagnosticada, encaminhada, acompanhada. Porque foi um trauma, foi algo terrível, e quando voltou não tinha mais o que fazer. Então, assim, é um choque que a gente leva, e a gente em oração, e a gente cuidando, é muito difícil isso, né? Então, assim, é que isso de verdade, e eu sei que é um trabalho muito sério, mas que isso não pode cair mesmo. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, se é negligenciado um tratamento, morre. E aí, quando a pessoa recebe, eu tive também um caso de câncer de mama da minha tia, quando você recebe a palavra câncer, você já imagina na tua cabeça o quê? Já vai morrer, acabou minha vida, é assim ou não é? Não precisa nem ser de mama, qualquer tipo de câncer. E aí eu queria saber de vocês, o tipo de atendimento, de acompanhamento psicológico. Porque eu sei, lógico, vai ter todo um processo de quimioterapia, muitas vezes radioterapia, né, a retirada da mama. É um processo tão doloroso, e eu quero saber como é esse acompanhamento psicológico, que mexe demais com a cabeça, mexe com o casamento, mexe com a autoestima, sim ou não? Quando cai-se todo o cabelo, aquele lencinho, e pode perceber, a gente, assim, o ser humano, às vezes, é tão cruel, porque ele, com os olhos, ele já, né, já olha para você. Você está diferente porque você tem câncer, né? Então, a minha pergunta é essa. E parabéns pelo trabalho de vocês, né? Que eu creio que todas nós unidas, juntas somos mais fortes. A prevenção ainda é o melhor remédio. Acho o Outubro Rosa fantástico, mas eu conheço mulher também que espera o Outubro Rosa para lembrar que ela tem que fazer exame. Então, no meu ver, nós tínhamos assim que todo mês tínhamos que ter uma campanha semanal a respeito disso. Então, a cada mês, uma semana seria dedicada às mulheres para que ela fizesse os seus exames. Chega uma hora que já vai virar automático da gente se lembrar em fazer os exames. É que a gente não pode esquecer que o Outubro Rosa é a conscientização da Doutora, E aí não é lembrança, né? E a gente acaba lembrando. Mas, meninas, obrigada. E essa é a minha pergunta. E obrigada, Meire, querida. Imagina, vereadora. Você é linda. Vai, agora eu vai pra mim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Obrigada, vereadora Cristiane. Em relação ao atendimento psicológico, quando essa mulher ela é encaminhada para os hospitais de referência, esses hospitais, de maneira geral, eles fazem um trabalho muito bonito e muito completo, muito integral, tendo equipes lá de saúde mental, que dá o apoio psicológico, a orientação para os familiares, né? Então, as equipes já são completas e ela acaba recebendo este acompanhamento no hospital que ela está tratando, né? A gente tem aí como referência em qualidade o INCESP, tanto que muitas pessoas que têm o plano de saúde privado, convênio médico, quando descobrem, né, um câncer, e não são poucas, muitas migram para o SUS, porque querem entrar no INCESP, querem vir para esse serviço de excelência. E, de fato, o Brasil, o SUS em si, ele tem sido um destaque no tratamento do câncer, a nível mundial, né? Então, essas mulheres elas têm esse acompanhamento multidisciplinar. Agora, muito importante é que a família acolha, os amigos, né? Porque na parte psicológica nada substitui esse apoio, esse pegar na mão da mulher, esse carinho. Então, isso é super importante. E elas acabam também fazendo uma corrente de força muito bonita. Uma apoia a outra. Então, assim, é uma fase difícil, mas acho que é uma fase também do que eu tenho acompanhado, do que eu já acompanhei na minha vida profissional, de muito crescimento, de muita maturidade, e que as mulheres também saem dessas batalhas muito mais fortalecidas. Isso aí. Vereadora Lúcia, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também, ou perguntasse para elas, e vocês pudessem debater, essa parte da humanização do atendimento nas UBSs, no atendimento a essas mulheres que chegam e, de repente, já são diagnosticadas com o câncer. Como que é feito isso? Eu acabei falando no começo, né? Depois eu falei, eu também quero perguntar. Mas eu vi aqui atentamente várias vereadoras falando, e
falar de humanização nas UBSs, de acolhimento, é um ponto fundamental, né? Eu costumo dizer que a UBS ela é o coração do bairro. Então, tudo depende daquele atendimento. Porque o que eu vejo, né? O que eu vejo, se uma pessoa já está com um problema, ela chega na unidade básica e ela é maltratada, ou não sei, volta amanhã, volta outro dia, essa pessoa acaba nunca mais voltando. Mas eu também gostaria de fazer uma pergunta, aliás, várias, eu queria fazer umas 3 perguntas aqui para a doutora e para a Érica também. Primeiro, também quero parabenizar todas as enfermeiras das unidades básicas, que eu acho que o papel é fundamental, né? Quantas vezes não tem um médico ali, mas a enfermeira ela vai acolher e ouvir o paciente e já fazer o encaminhamento. Então, eu vejo um papel fundamental que nas UBSs não falte enfermeira, porque são salva-vidas, né? E a pastora fez uma pergunta, Ana Paula, que eu achei também fundamental, né? Ela perguntou sobre o atendimento psiquiátrico. Gente, psicólogo, a pessoa realmente, quando fala que está com câncer, né, recebe uma notícia, ela já pensa que vai morrer, e vai morrer mesmo, se ela não tiver um tratamento, né? Eu vou voltar nesse assunto. Tem uma cunhada que, aos 36 anos, ela faleceu, né? Teve um câncer de mama. Então, eu queria entender, doutora, qual a diferença, porque quando ela foi passar na unidade básica, ela realmente não podia fazer a mamografia, mas fez a ultrassonografia. Mas levando a ultrassonografia para o médico, porque nós temos médicos bons e também temos os médicos, né, em toda a área, a gente tem aqueles que não gostam de trabalhar, não gostam do que faz. E o médico deixou claro para ela que ela estava com cisto. E esse cisto, doutora, foi crescendo e ela voltou novamente lá, né, perto da casa dela, e o médico dobrou lá uma vitamina, uma situação para ela, para que ela pudesse tomar. E, então, eu queria dizer, até agradecer, mandar um grande abraço para a doutora Lia, que, quando eu vi a minha cunhada, casada com meu irmão, ela mostrou, foi se trocar próximo de mim, e eu vi aquele caroço na mama, eu pedi que ela voltasse na mesma UBS, mas que passasse com a médica, que eu passo lá no Jardim das Flores, né, próximo da minha casa. E daí, quando veio o resultado, quando ela fez tudo, já não tinha mais jeito. Já não tinha mais jeito, porque já tinha passado para outras partes do corpo. E depois ela teve que interromper o tratamento, porque descobriu que estava grávida. Aos 6 meses tirou o bebê, 2 meses depois veio a óbito. Então, eu gostaria de entender se esse nódulo pode ser que seja, ele começa com um cisto, ou não dá para perceber, ou, na realidade, o ginecologista já tem que encaminhar para um mastologista. Né, porque eu vejo uma situação que é fundamental, porque onde o médico não sabe se é um nódulo ou se é um cisto, como disse para ela, e mandar para um mastologista, né, eu vejo uma situação assim. E uma outra que me chamou a atenção aqui na casa, uns tempos atrás, foi que um homem veio atrás de mim que precisava fazer uma mamografia e não entrava pelo sistema SUS, pelo posto de saúde, por ele ser homem. E depois ele fez no particular e descobriu também que ele estava com câncer de mama. Gostaria de saber se já arrumou isso pelo sistema, que também eu acho perfeito, né? Onde não entrava porque é masculino. Então, não entrava. E a última pergunta que eu gostaria de fazer é em relação à mulher que usa prótese. Se, quando vai fazer a prótese, pode eliminar realmente, assim, pode esconder o nódulo, se pode esconder. Muitas vezes não aparece na ultrassonografia, não aparece também na mamografia, como pegamos um caso recentemente que só foi saber pela ressonância magnética, porque a pessoa estava sentindo muitas dores e o médico, o mastologista, falou: olha, vai fazer uma ressonância, mas você não tem nada. E quando fez a ressonância, depois descobriu que estava até nas 2 mamas, né? Então, eu gostaria de entender um pouquinho sobre essa diferença também com a ressonância. Então, era isso que eu queria perguntar. Antes de passar
a palavra, eu gostaria de saber se a enfermeira, a Rose, poderia responder alguma dessas perguntas, que a gente está na expectativa dela falar também alguma coisa e passar um pouquinho da experiência dela atuando na saúde aqui do município. Se vocês puderem se organizar também para ela poder responder. Uma fofa. A Rose Beraldo, ela é enfermeira, gerente da saúde da mulher aqui de Osasco, tem uma vasta experiência no atendimento às mulheres do nosso município. Boa Rose, tarde. muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa Queria tarde. agradecer as vereadoras, toda a mesa presente. Então, o que eu queria deixar também bem claro é que aqui em Osasco também a gente tem um horário estendido para as mulheres também que não podem fazer. Nós temos horário nas nossas UBS, as unidades básicas de saúde funcionam a partir das 7 até as 20 horas. E, assim, às vezes a mulher não consegue, das 7 às 20, a mulher não consegue fazer o Papa Nicolau no período da manhã, nós temos o período da tarde, até estende até a noite também, né? Se precisar, pode ir. O que você perguntou da ultrassom de mama, a diferença, repete, por favor. Eu perguntei, nós tivemos uma paciente que fez a ultrassom, não deu nada, fez a mamografia também, não apareceu nenhum nódulo. Ela sentindo muita dor na sim, mama, lembrei. né, uma radiação muito forte. Fez o médico pediu a ressonância, né, e aí acusou somente na ressonância. Sim. Então, no caso, o médico tendo dúvida, valeria a pena ter mandado a um mastologista, né? Assim, de repente, o masto ele tem um conhecimento mais vasto e poderia já ter adiantado a ressonância. Algumas doenças, nem tudo consegue ver também pela mamografia, porque ela tinha 36 anos, né? Na época. Você falou, né? 36 anos. Esse é um outro caso, né? 36 anos foi a minha cunhada, né, que faleceu. Minha cunhada que faleceu de câncer de mama, ela fez a ultrassonografia. Você está falando que tem prótese? Isso. Ah, sim. Aí é mais por ressonância mesmo, né? A doutora Hélida vai poder explicar melhor. Nós estamos há quase 1 hora no ar, tem tanto assunto, tanta informação para a gente saber, mas a gente já vai encaminhando para o final. Eu gostaria que a doutora respondesse a essa pergunta, porque as demais vereadoras também têm outros compromissos, mas vamos deixar também os canais aqui abertos de comunicação entre a população e a saúde do município também. Então, em relação ao cisto de mama da sua prima que tinha 36 anos, é o seguinte, depende muito do cisto e da característica do cisto da mama, tá? Às vezes é um cisto complexo, essas coisas, e o médico deveria ter encaminhado para o mastologista. E dependendo de 36 anos, é que no município é difícil fazer mamografia com 36 anos, mas a gente encaminha, dependendo da característica do cisto, pode ser alguma coisa mais grave de ter encaminhado para o mastologista, tá? Em relação à prótese mamária, deve sim ser feito tanto o ultrassom da mama quanto a mamografia, tá? Várias vezes, se tiver alguma coisa, é detectado, tá? Tanto na mamografia, depende muito da idade da paciente que vai fazer a mamografia ou o ultrassom da mama. O ultrassom da mama é um complemento da mamografia. Tá? Então, assim, a paciente tem prótese de mama, ela tem sim que fazer mamografia de rotina todo ano, igual a qualquer paciente. Caso tiver alguma diferença, alguma alteração, tanto na mamografia ou no ultrassom, e for assim, não dá para ver direito, a gente pede a ressonância. Ou essa paciente que não deu para ver na mamografia ou no ultrassom, às vezes pode ser, infelizmente, uma mamografia mal feita, tá? Ou às vezes não dá para pegar mesmo, não é tudo que pega, às vezes, principalmente por causa da prótese, e aí é feita uma ressonância. Como ela tinha muita dor e não foi visto nada na mamografia e no ultrassom, então a gente pede um exame mais específico, é a ressonância. Tá? Okay. Acho que era isso, né? É isso, tanto assunto que a gente poderia também continuar aqui falando até a noite. Mas tem mais alguma pergunta? A mamografia já está liberada para homem. É que no sistema, antigamente, não entrava... Por exemplo, ginecologia atendia homem, a gente não conseguia pedir nenhum exame. Hoje já está tudo organizado, está tudo certo. Tá bom?
Gente, eu isso. só vou falar uma... Gente, a gente não pode esquecer do câncer de colo de útero também, né? Que a Érica já falou, as vereadoras já falaram, que esse mês também é uma conscientização hoje de câncer tanto de mama quanto de útero. Tá Olha bom? aí, bem lembrado, bem lembrado. Eu gostaria que as vereadoras também dessem a palavra final, deixassem um recado à população, um lembrete. É sempre bom ter mulheres que representam aqui a sociedade falando em nome das mulheres, né? Vou deixar a vereadora Ana Paula falar primeiro e depois as seguintes vereadoras também. Bom, eu quero aqui agradecer pela oportunidade, agradecer a TV Câmara por abrir esse espaço para a gente, agradecer às nossas convidadas por terem aceito o convite tão prontamente. E eu faço um apelo para você que está em casa, se ficou com alguma dúvida, vai ser passado aqui, vão passar os contatos direitinho, busque a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde do seu bairro, se você ficou com alguma dúvida ainda, faça o autoexame, busque orientação, porque a gente está falando aqui tanto do câncer de mama como de colo do útero, que, sendo diagnosticado precocemente, tem cura. Então, é fundamental que a gente não descuide, que nós mulheres a gente não pode descuidar, a gente tem que estar e falar abertamente sobre isso, conversar com as nossas filhas, né? Eu dei o exemplo aqui, conversar com as filhas, conversar com as nossas mães também, porque uma cuidando da outra, isso com certeza faz toda a diferença. Eu quero aqui também agradecer todas as vereadoras, a Meire e todas as vereadoras aqui da casa, porque a gente tem assim trabalhado com muita união, discutindo diversos temas voltados à questão das mulheres, e isso tem feito a diferença aqui na cidade de Osasco, e que a gente continue nessa caminhada, porque isso é muito bom. Eu fico muito feliz da gente estar nessa união, trabalhando em conjunto. É isso, que Deus abençoe a todos. Obrigada. Isso aí, obrigada, Ana. Vereadora Cris, pode dar sua palavra final também, por favor. Bom, eu também quero agradecer as doutoras que estiveram aqui. Que Deus abençoe vocês. Continue com esse trabalho lindo, né, de ajudar as mulheres, as minhas amigas vereadoras também. Como é maravilhoso a gente ver 5 vereadoras, né? Quem diria isso no passado? Era impossível. E hoje nós estamos falando efetivamente sobre mulheres e mulheres debatendo. E para você que também está nos assistindo, cuide da sua vida. Você é muito importante para sua família, muitas pessoas que te amam, e muitas vezes a negligência ou o medo de talvez pegar um diagnóstico pode fazer com que você venha a perder aquilo que é mais precioso, que é a sua vida. Então, cuide-se para poder cuidar de outra pessoa. E Meire, querida, um beijo, sempre linda, viu? Obrigada, Cris, sempre muito pertinente no que fala. Muito obrigada, Cris. A vereadora Elza, por favor, Elza Oliveira. Que delícia esse bate-papo. Eu até acho que ele deveria acontecer mais vezes com outros temas voltados para as mulheres, né? A gente tem tanta coisa para falar, acho que podia virar um programa isso, viu, Meire? Uma boa ideia. Semanal ou quinzenal, e a gente trazer temas do universo feminino e convidados para que a gente batesse um papo, recebesse as perguntas, inclusive antecipadas, falando o tema através das redes sociais. Eu acho que as meninas aqui vão topar. Como elas disseram, a gente está num momento único aqui da cidade, onde mulheres estão podendo falar sobre os temas relacionados ao nosso universo, né? Numa Câmara Legislativa. Isso é tão importante, porque a gente representa outras mulheres que estão lá fora nos assistindo, nos ouvindo, enfim, e que são tão mulheres quanto a gente, que são mães, que são donas de casa, que são profissionais, enfim. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelas profissionais maravilhosas que vieram hoje aqui, vou chamar todas as doutoras, porque são doutoras naquilo que se comprometeram a fazer e a servir. São servidoras públicas que fazem tudo com tanto amor, que têm esse dom, né, de atender as pessoas com tanto carinho, a cuidar de vidas. Isso é fantástico. Parabéns. Obrigada por terem vindo aqui. Um beijo, meninas. É sempre uma honra, um prazer estar com vocês. E
Agradeço muito aqui a minha mãe, que me gerou, né, maravilhosa, de 81 anos, dona Nilza. As minhas irmãs, tem uma casa com bastante mulheres, então é importante a gente estar sempre bem antenado. Então, vai o meu abraço especial hoje para todos os moradores e as moradoras lá do bairro do Novo Osasco. Gente, se cuidem, vão até a unidade básica de saúde, procurem a Ione, que é a gestora, até às 20 horas, façam o seu exame, não deixem para depois. Um super beijo. É isso aí, Elza. Muito obrigada, vereadora. A Juliana Tivoz. Ju, você pode falar um pouquinho? Bom, eu queria deixar um recado que eu acho que é importante, que muitas mulheres vieram antes de nós para que nós conquistássemos todos esses direitos e todos esses serviços públicos. Então, eu preciso deixar aqui uma homenagem a todas que vieram antes de nós, legisladoras e também outras mulheres percursoras dos movimentos de mulheres e que trouxeram tantos benefícios para nós, né? Se não existissem a luta das mulheres organizadas, nós não estaríamos, inclusive, ocupando esse espaço do plenário hoje, né? E dizer para as mulheres que elas não precisam esperar esses momentos de conscientização ou esperar aparecer alguma coisa em seu corpo para fazer um tratamento, para procurar o médico, para procurar o ginecologista. O autocuidado, ele é diário, na alimentação, na quantidade de água que a gente ingere, se você pratica ou não exercício físico, se você cuida ou não da sua saúde mental e se você cuida ou não também do seu corpo e realiza periodicamente exames, né? Então, eu indico aqui que procurem a unidade básica de saúde para fazer um acompanhamento de quem você é, da sua saúde, da sua vida, porque o corpo é o nosso... Eu não sou uma pessoa religiosa, mas é o nosso templo, não é? Então, a gente precisa cuidar dele. É isso. Obrigada, vereadora Juliana. Lúcia da Saúde, vereadora, suas considerações finais, por favor. Bom, quero aqui agradecer a todas as vereadoras, como a pastora Cris, né, acabou de dizer, né, mulheres, se ame mais, né? A sua vida é muito preciosa. E quero agradecer aqui a doutora, linda, maravilhosa, que falou aqui com as donas de casas. Muitas pessoas acabam não conseguindo também ir até o posto, né, mas hoje está aqui nos ouvindo. Agradecer a enfermeira, muito obrigada. Muito conhecida lá no bairro Jardim das Flores, ando bastante lá. E a nossa querida Érica, que realmente veio para dar um brilho e uma autoestima para as mulheradas, tanto nos postos de saúde, né? Levantou assim com garra. Estou muito feliz. Não podemos falar de antes, mas daqui para frente a gente tem que pontuar algumas situações para que as mulheres realmente aconteça de não ir para uma situação pior, né? Ir lá para o INCESP ou ir para estar com câncer, né? E se cuidar realmente com prevenção. E, por último, Meire, agradecer a você, tá, pela sua presteza, pelo que você vem fazendo aqui na Câmara de Osasco, que através aí da sua voz você também está alcançando aí milhares e milhares de mulheres, viu? Muito obrigada. Obrigada, vereadora. É um privilégio mesmo estar com mulheres tão maravilhosas, trabalhando com mulheres tão maravilhosas como vocês. Meire, eu só queria agradecer a Suzete, né, que nós pedimos aí que viessem essas belíssimas mulheres para cá, e elas não concedeu. Muito obrigada, Suzete, nossa secretária adjunta. Obrigada. As considerações finais também da nossa doutora, a doutora Hélida Regina Galdino. Seus agradecimentos, suas palavras finais, por favor. A gente já está indo para o finalzinho, mas estamos agradecendo aí a atenção de vocês até agora, ouvindo as especialistas. E falar para as mulheres para elas se cuidarem, né? Se tocarem e se amarem. É esse minha mensagem do dia. Procurem um médico, ginecologista, caso precisarem, tá? E todo ano passar uma vez ao ano de rotina ginecológica. Se cuidem, se amem. Obrigada, doutora. Agora a enfermeira gerente da saúde da mulher, a Rose. Rose, obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua atenção. Eu queria agradecer a todos e o meu recado é:
Mulher, em nome de toda a enfermagem de Osasco, procurem nós. Estamos à disposição para atender toda a mulherada de Osasco. Com muito amor e carinho. Se cuidem, viu? Obrigada. Agora a Érica Lima, sempre com bastante informações importantes. Ela sempre vem e faz. Fiquei muito feliz em participar desse evento hoje. Acho importantíssimo essa relação entre Secretaria de Saúde, as vereadoras, a Meire também, que eu conheci hoje pessoalmente. E eu queria dizer para vocês, mulheres, que vocês são muito importantes para nós da saúde. A vida de todas as mulheres é uma vida preciosa, porque são as mulheres que cuidam das crianças, também dos homens. Então, a mulher é a fortaleza. E o que eu queria deixar de mensagem é: não deixem para depois. Cuide do filho, cuida do irmão, do marido, do pai, da mãe, mas também se cuide, porque se as mulheres não se cuidam e não fazem o diagnóstico dessas doenças precocemente, infelizmente, a gente perde vidas preciosas, e não é isso que nós queremos. Nós queremos, ao contrário, que essas vidas preciosas sejam enaltecidas, e para isso nós, da saúde, estamos aqui para cuidar de todas as mulheres. Obrigada, Jair. Obrigada a todas. Antes de finalizar, eu só queria lançar aqui a campanha que já vem sendo feita, mas a Câmara também abraçou. Quem puder doar um lenço para pacientes com câncer, em tratamento com câncer, a Câmara está recolhendo essas doações e vai encaminhar a assistência social da cidade. Então, se você tiver uma doação de um lenço, pode trazer aqui que a gente está recebendo, não é isso? Obrigada a todas mais uma vez. A programação continua na TV Câmara Osasco. Obrigada pela atenção e pela audiência. Até mais. Obrigada.